Vamos falar de educação. Mais de 100 estudantes de Jaguaruna visitaram sítios arqueológicos e conheceram a história da própria cidade. Os sambaquis visitados são objeto de estudos de pesquisadores de várias partes do Brasil. Toda essa criançada aí teve um dia de aula diferente. O quadro e os cadernos deram lugar a esse cenário em meio à natureza. Estamos num sítio arqueológico na localidade de Jabuticabeira, em Jaguaruna. E o Dia dos Estudantes foi de muito aprendizado sobre a história da cidade. A gente aprendeu sobre os sambaquis dentro da sala de aula. E a gente também aprendeu que tem artefatos e o corpo pode ser enterrado. E boto, tipo, ostras. Antigamente existiam muitos povos nativos daqui, né? E também, de vez em quando, migravam alguns povos. Era bem legal, parece que antigamente o mar vinha até aqui, né, que nós estudamos. Ao todo, mais de 100 estudantes do 5º e do 6º ano de 2 escolas municipais puderam acompanhar de pertinho um trabalho de escavação. Pesquisadores estão nesta localidade desvendando segredos das antigas sociedades que viveram no litoral catarinense há milhares de anos. Então a gente tem ali junto da área arqueólogos, né, fazendo a escavação, e quando a gente falou lá em sala de aula, né, como se desenvolvia a pesquisa arqueológica de campo, aqui eles têm a experiência de conhecer de fato como ela funciona. Eu acho que tornando a aprendizagem muito mais significativa, né? Ou seja, é a oportunidade que eles têm de experienciar, conhecer mais como essa pesquisa é realizada. Sambaquis são sítios arqueológicos formados por montes de conchas, ossos de animais, restos de alimentos, ferramentas e até sepultamentos humanos, deixados por aqui por povos que viveram há milhares de anos, principalmente nessa região do litoral do nosso país. Quando há muita concha, muito osso de peixe ou de mamíferos de pequeno porte, carvões, restos de planta e, em muitos casos humanos, isso configura um sambaqui. Só que é um termo muito grande, muito genérico, porque tem diversos tipos de sambaquis ao longo da faixa costeira, como eu falei também nas margens dos rios, e agora os sambaquis também da bacia amazônica. Então temos uma diversidade enorme nesse tipo de sítio, mas que consiste basicamente nessa mistura de materiais que são o resultado da ocupação humana. A atividade faz parte do projeto As Sociedades Costeiras do Brasil Pré-Colonial, que faz escavações arqueológicas em Jaguaruna para entender melhor como viviam os povos que construíram os sambaquis. Isso é um próprio compromisso da ciência, né, Pedro, de socializar aquilo que a gente vem fazendo na academia, romper esses muros da universidade e trazer a informação para a comunidade. E, em se tratando da arqueologia, trazendo para a comunidade que é circunvizinha, que está próximo do sítio arqueológico, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é construindo pontes, né, duradouras, né, pensando aí nessa relação ciência e comunidade, né, e quem sabe aí futuramente a gente ter apoiadores, né, que conheçam mais o sítio arqueológico, que ajudam aí nessa tarefa de proteção desse patrimônio que é tão presente, tão recorrente aqui nessa região. Além de Jaguaruna, os pesquisadores também atuam no litoral norte do Espírito Santo. A intenção é fazer comparações entre diferentes regiões com grande concentração de sítios arqueológicos. As pesquisas são feitas por várias instituições, incluindo a USP, Universidade de São Paulo. A gente quer voltar para esse sambaqui, porque o Jabuticabeira 2 é um dos sambaquis, se não o sambaquis mais emblemático da arqueologia brasileira. Quase tudo que a gente sabe sobre as sociedades costeiras vem dos estudos que foram feitos nesse local, nesse sambaqui. Então, para mim, era uma necessidade voltar, porque agora, depois de 20 anos, a gente conhece muito mais sobre essas sociedades costeiras e a gente tem métodos de pesquisa que não existiam há 20 anos atrás e que vão nos permitir descobrir coisas inéditas sobre o modo de vida dessas pessoas, sobre a ancestralidade, sobre os contatos com outros grupos e, principalmente, o que mais me interessa é saber tentar entender o máximo possível sobre por que desapareceram, por que não tinha mais sambaquis sendo construídos quando chegam os colonizadores europeus aqui à América do Sul. As escavações feitas aqui ajudam a reconstruir a história de sociedades que, entre 8.500 e 1.500 anos atrás, ocuparam a costa brasileira de forma contínua e organizada. E o papel da arqueologia não se limita apenas na produção de conhecimento científico, mas também na valorização da história e na educação patrimonial. Em Jaguaruna, cada nova escavação revela um pouco mais sobre quem viveu aqui muito antes da chegada dos colonizadores. Em termos do que seria a história indígena da América do Sul como um todo,
os sambaquis são um capítulo importantíssimo para a gente entender quais eram essas populações que existiram ao longo de 10 mil anos, 15 mil anos antes da chegada dos colonizadores, que a nossa história parece contada por esse pequeno trechinho, né, das narrativas, e a gente tem milhares, e às vezes dezenas de milhares de anos de história que só a arqueologia